Jovem. Quando abriu aquela porta, sem olhar pra trás, o coração também lhe disse adeus para nunca mais. Você matou os sonhos, rasgou os planos e nem quis saber. Não se importou com os meus danos e só pensou em você. Só pensou em você. Não pensou em me ferir, talvez. Por isso eu vou, amor, cuidar de mim agora. Nossa história acabou. Quando você foi embora, eu vou, se for, seguir outra direção e encontrar um novo amor. Cuide do meu coração. Olá, Santa Catarina, está começando mais um Fala Jovem, uma parceria da TVAL com a Escola do Legislativo Lício Mauro da Silveira, deputado Lício Mauro da Silveira. E hoje nós estamos na Sociesc aqui em Balneário Camboriú, com os alunos, os estudantes dos cursos de Segurança do Trabalho, Logística e Edificações. É isso? Obrigado pela presença de vocês. E hoje também nós temos um tema muito importante para debater aqui, com os acadêmicos e também com os nossos convidados. Nós temos aqui como convidado o deputado estadual Ismael dos Santos. Deputado, muito obrigado pela presença no Fala Jovem de hoje. Nossa saudação, é um prazer estar na Sociesc, cumprimentar toda a família acadêmica, nossos professores, alunos, nós que somos egressos também da área de administração, já faz tempo, mais de 20 anos que passamos pelos bancos escolares no curso de administração, e é um prazer estar aqui para falar também sobre esse tema, essa temática tão atual que é o meio ambiente. Cumprimentar os nossos amigos da banda de navegantes, é isso? Vamos navegar juntos. Audiobek, obrigado pela presença de vocês de novo, hein? Mais um Fala Jovem. E também como convidado o professor Jairo Assunção, ele é coordenador do curso de administração aqui da Sociesc. Obrigado, professor, pela presença no Fala Jovem. Muito boa noite, deputado Ismael, a banda, meus queridos alunos do curso da Sociesc, de Administração, Ciências Contábeis. É um prazer tê-los aqui na nossa casa. E o tema do Fala Jovem aqui em Balneário Camboriú, olha, não se esqueça, hein? Você pode levar o Fala Jovem para a sua cidade. Entre em contato com a Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira. Endereço e telefone, aparecendo aqui embaixo no seu vídeo, hein? Entre em contato que a gente vai levar toda a nossa estrutura aí para a sua universidade. Converse com o seu coordenador do curso aí. Vamos levar o Fala Jovem aí para debater temas importantes do estado de Santa Catarina e essa aproximação dos acadêmicos com o parlamento estadual. Falei agora dos convidados, também vamos conhecer um pouquinho da história do deputado Ismael dos Santos, ele que é um dos convidados do Fala Jovem de hoje. Roda aí, acompanhe. Julho de 1965. Nascia em Blumenau Ismael dos Santos. Começou sua vida política ainda muito jovem e foi vereador por 3 vezes em sua cidade natal. É graduado em Administração, Letras e tem especialização em Qualidade na Comunicação. Fez mestrado e é doutor em Literatura. Entre atividades associativas, foi cofundador do Seminário Teológico Brasileiro de Massachusetts, nos Estados Unidos, e fundador do Centro Terapêutico Vida, o CTV, em Blumenau, onde já passaram mais de 1.000 jovens em busca de reabilitação para a dependência química. No campo literário, entre 1986 e 2010, publicou nada menos que 45 obras em várias áreas. Nas eleições de 2010, foi eleito deputado estadual e, com mais de 55 mil votos, tornou-se o 7º deputado mais votado. Este é Ismael dos Santos, um exemplo de seriedade da política catarinense. E o Fala Jovem hoje está debatendo aqui com os acadêmicos na Sociesc em Balneário Camboriú o tema meio ambiente.
Olha, tramita na Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina o Código Ambiental. É assunto do momento, né? Muita gente se comenta nas redes sociais, a própria mídia também. E a gente já começa o programa Fala Jovem com esse tema, perguntando para o deputado Ismael o que seria o Código Ambiental aqui em Santa Catarina, a sua atribuição e as dúvidas ainda pertinentes no dia a dia, deputado. Perfeitamente. A Assembleia Legislativa ela estabeleceu 3 grandes eixos de debates no ano de 2013. Mais de 200 projetos transitam pelo Parlamento todos os meses. Mas há 3 agendas que foram estabelecidas pela atual mesa diretora, entre elas o carvão mineral, questão ligada mais ao sul do Estado, a questão da prevenção e do combate às drogas, comissão essa que eu sou presidente, e uma terceira agenda é exatamente o Código Ambiental de Santa Catarina. Como dizia, o Código Brasileiro nasceu em 65, portanto, lá se vão 48 anos. No ano de 2012, a legislação brasileira fez uma reformulação, uma adequação do Código Brasileiro, e, por isso, a Assembleia Legislativa, que tinha aprovado um código em 2012, está agora, no ano de 2013, fazendo essa nova adaptação, essa nova formatação, adequando com as propostas deste marco legislativo nacional, tentando adequar com a realidade local. Nós temos um país continental, não é? Com diferenças, com topografias extremamente difusas, e daí a necessidade de você poder trilhar e alinhar o Código Catarinense com o Código Nacional Brasileiro de Meio Ambiente. Com a gente também no Fala Jovem de hoje, o professor Jairo Assunção, que é coordenador do curso de administração da Sociesc. Como o deputado disse, essas adequações ao código, né, claro que reflete também a questão federal, questão estadual e municipal, é importante, né, professor? É muito importante. As empresas, ou elas se conscientizam, né, as organizações, ou se conscientizam da necessidade de reduzir a sua pegada ambiental, né, ou elas são impelidas em função de restrições, né, como o Código Ambiental, por exemplo, né. Na instituição, a gente conversa muito com nossos alunos, a gente trabalha muito essa questão do meio ambiente com nossos alunos, porque a gente entende que eles vão fazer parte vão assumir postos de gestão num período muito pequeno de tempo, né? 4, 5, 6 anos, os nossos alunos devem estar assumindo postos de gestão e vão poder coordenar isso dentro das instituições, né? Então, o trabalho de conscientização do meio ambiente em relação aos impactos que a organização faz e tem junto ao mercado, junto ao próprio ambiente, né? Isso é trabalhado dentro das salas de aulas e em termos de conscientização, aliado ao poder público, né, que vai traçar as restrições, as barreiras que as empresas vão ter em função do tipo de produto e o tipo de impacto ambiental que ela está gerando no meio ambiente. Hoje aqui eu Fala Jovem debatendo sobre meio ambiente. Entre os assuntos da teoria de Gaia, né, entre as afirmações que a teoria de Gaia fala e comenta-se muito, diz que o planeta Terra é um ser vivo. E, de acordo com esta teoria, nosso planeta possui a capacidade de autossustentação e é capaz de gerar, manter e alterar as suas condições ambientais. Isso tudo vai entrar no nosso tema aqui, durante todo o nosso bate-papo com os acadêmicos aqui da Sociesc em Balneário Camboriú. Tem pergunta, já tem pergunta aqui da acadêmica. Seu Joyce, nome? Fala, jovem. Joyce. Joyce. Itajaí. Curso? Segurança do Trabalho. Para quem é a pergunta? Para o deputado. O deputado. Então, assim, eu moro no bairro Murta, bem conhecido hoje, porque está evoluindo muito. E eu, como moradora, e acho que deveríamos lutar, assim como eu venho lutando com a Associação de Moradores, para que essa evolução toda que está acontecendo lá, se acontecer mesmo, que fosse mais moderado, né? Porque chegaram no ano passado lá, fizeram uma reunião com os moradores, simplesmente dizendo que iam colocar as empresas lá, porque hoje a gente já tem muitos portos lá, está vindo agora o estaleiro, tudo visando o que vai vir lá na frente com o pré-sal. O desenvolvimento, né? O desenvolvimento. Mas daí a população esqueceram. Assim como já esqueceram lá atrás, quando colocaram uma fábrica de peixe. E hoje nós sofremos com a caatinga, né? E hoje, o que nós vamos sofrer?
porque chegaram lá, fizeram uma reunião com a Associação de Moradores, propondo para a gente que eles fechariam a única saída que o pessoal da Murta tem na época de enchente. Nós, automaticamente, não aceitamos. Mas agora, simplesmente, já foi aprovado e vai ser fechado. Então, isso não é um impacto para o meio ambiente e para a gente também? Deputado? Perfeitamente. Eu conheço bem a região da Murta, morei 1 ano ali em Itajaí. Eu preciso aqui esclarecer um detalhe importantíssimo. O Código Ambiental de Santa Catarina ele está ligado, basicamente, à questão rural. Né? Nós temos uma topografia muito característica de Santa Catarina e estamos trabalhando principalmente em relação ao produtor rural. Santa Catarina é um estado do agronegócio, né? E a ênfase do Código Ambiental de Santa Catarina está ligada à região rural. A região urbana foi delegado às câmaras de vereadores, não é? Através do plano diretor, de estabelecer as diretrizes da ocupação do solo na perspectiva urbana. Então, essa é uma batalha que tem que ser travada no Parlamento, no Legislativo de Itajaí. Não é? Naturalmente, entre o Executivo e os senhores vereadores, mas não há como fazer essa interferência, porque sai da nossa esfera, enquanto deputado estadual, e entra de uma forma muito específica, muito pontual, no plano diretor, não é? Que gerencia toda essa questão da urbanização da cidade. Professor Jairo, esse desenvolvimento, que até a acadêmica relatou, é importante, né? Gera emprego, gera renda, mas a questão do impacto ambiental, a questão do meio ambiente, pode prejudicar, de um lado, também uma grande demanda de pessoas, né? É uma preocupação muito grande. É uma preocupação. Eu vou tratar esse viés do lado das organizações, né? O controle, o relacionamento das empresas com seus stakeholders, que a gente chama, ou seja, todos que são afetados pela atuação da empresa e todos que afetam de uma maneira indireta a atuação da empresa, precisa ser trabalhado dentro da organização. Então, uma questão é administrar essa relação com os stakeholders, que é o entorno da organização. Né? Em Cubatão, a gente teve situações há 20 anos, não é o caso da maioria de vocês aqui, né, que uma empresa se situa na região e o entorno dela começa a formar bolsões de pobreza e, de repente, a empresa não consegue mais se movimentar em relação a essa situação. Né? Então, aí ela vem, junto com o poder público, junto com a empresa, administrar essa relação com os stakeholders. Então, o que está faltando, né, nesse caso, em diversos outros casos que a gente tem conhecimento, né, é a conscientização dos gestores em relação à importância da relação com seus stakeholders, que envolve a comunidade, a sociedade, as pessoas que fazem parte da empresa, os seus fornecedores, o seu público interno, etc. Falta justamente uma relação de administração com essas pessoas. Né? Hoje o Fala Jovem está aqui na Sociesc com os alunos do curso de edificações, de logística e também segurança do trabalho. Tem pergunta de estudante aqui, tem pergunta. Seu nome? Fala Jovem. Fabiano, curso de segurança do trabalho. Fique à vontade. Foram 3 obras recentemente, e 2 sob cogitação no momento, e uma virou realidade, que é a fábrica da BMW. E uma, eu fiquei sabendo com nossos amigos de sala, sobre a futura fábrica da Samsung, que está vindo para cá, e a fábrica a Petrobras está construindo um anexo ao porto de Itajaí. Qual que é o impacto ambiental disso para o nosso estado, se essas 2 obras vierem a virar realidade no estado? E na parte administrativa, professor, se o porto de Itajaí está muito saturado no momento, e se Itapuá está, por que vai receber toda a importação e exportação da BMW? Então, a gente começa aqui ouvindo, primeiramente, o professor, né? Professor Jairo, parte administrativa. Primeiro, uma questão de competitividade. Né? O Porto de Itapuá me parece muito mais competitivo em relação ao Porto de Itajaí, por uma série de... Como por exemplo, a Portonave. Né?
muitas organizações que importam, né, ou exportam, Sadia, Perdigão, o Food, por exemplo, sai pelo porto pela área da Portonave, né? Isso tem a ver com a competitividade dessas duas instituições, né? Um é mais misto, né? O Porto de Itajaí é misto, né? E o porto a Portonave é um porto privado e tem uma capacidade, né, mais eficiente de geração, e aí os custos logísticos caem, né, substancialmente, por exemplo, para as empresas, né? A questão da BMW, claro, tem um impacto ambiental, mas também tem uma questão de desenvolvimento econômico para uma região, né, a olhos vistos, né? Quem vai para lá, quem vai para Joinville, né, vê como é que está crescendo aquela região ali, e deve ser isso, né? Vai crescer. Agora, por outro lado, né, tem hoje, né, uma preocupação muito grande com a pegada ambiental das empresas. Então, a BMW deve vir com uma lógica de controle, né, muito maior em função da Europa, né, em função da sua origem, né, de controle de questões ambientais e relacionamento, né. Então, eu acho que uma empresa como a BMW deve equilibrar muito mais as três dimensões, né, econômica, social e ambiental na sua atuação ali. A Samsung também deve ser desse mesmo jeito. É justamente, né, deputado, a preocupação dos acadêmicos, a gente percebe, dos estudantes, é a questão desses projetos das grandes empresas se instalarem no Estado. Mas existem projetos de impacto ambiental antes, até licenças ambientais, para que elas possam, né, de estudos na área, né, para se evitar qualquer impacto na natureza, não é isso? Nessa questão específica, eu posso falar com muita tranquilidade e serenidade, porque foram cumpridos todos os protocolos necessários nas três esferas, quer do IBAMA, da Fátima e mesmo a vigilância local. O que nos preocupa mais, e, claro, nós temos um Estado hoje, Santa Catarina é 1% do território do país, 1%. E somos aí a 8ª economia do Brasil. É um Estado, de fato, com amplas perspectivas de crescimento. E aí, quando você compara, por exemplo, com a China, e a professora Assunção pode falar com mais legitimidade sobre isso, não é, que tem um crescimento de 7%, 8%, 9%, nós estamos tentando aí no PIBinho, né, chegar no 1%. O que nos falta? De fato, a questão logística. E eu vou dar um exemplo aqui, BR-470, que todos nós conhecemos, que liga o oeste catarinense ao litoral. 40% da economia de Santa Catarina passa pela BR-470. A BR-470 há 40 anos, né, época do nosso Código Ambiental, transitava por lá cerca de 10 mil veículos. Hoje transita, média dia, 25, 30 mil veículos. E aí estamos com a duplicação, infelizmente, emperrada, dos primeiros 74 quilômetros, navegantes um pouquinho mais para frente de Indaial, chegando próximo ao rodeio, por uma questão ambiental. Não foi feito o devido rastreamento da fauna e da flora. Então, existem questões que nós precisamos avançar e dar agilidade, não é? Sem perder, é claro, essa perspectiva da sustentabilidade. Só fala jovem recebendo aqui na Sociesc, em Balneário Camboriú, deputado Ismael, professor Jairo, convidados, e também os alunos dos cursos de técnico, edificações, de segurança do trabalho e logística. Vamos fazer o seguinte, hein? Fala Jovem, sempre debatendo temas importantes em todo o Estado. Você pode participar, entre em contato com a Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira. Fala Jovem, vai no intervalo, rapidinho, nós voltamos já já. Vocês esperam a intervenção divina, mas não sabem que o tempo agora está contra vocês. Vocês se perdem no meio de tanto medo de não conseguir dinheiro pra comprar sem se vender. E vocês amam seus esquemas ilusórios, continuam só fingindo que o mundo ninguém fez. Mas acontece que tudo tem começo, se começa um dia acaba, eu tenho pena de vocês.
E 3 crianças sem dinheiro e sem moral não ouviram a voz suave que era uma lágrima. E se esqueceram de avisar pra todo mundo, ela talvez tivesse um nome, era Fátima. E de repente o vinho virou água e a ferida não cicatrizou. E o livro se sujou e no terceiro dia ninguém ressuscitou. E nós estamos de volta com Fala Jovem, aqui pela TVAL. Fala Jovem, que é uma iniciativa da Escola do Legislativo, deputado Ulisses Mauro da Silveira, em parceria com a TVAL. E hoje, aqui na Sociesc, debatendo com os alunos dos cursos de edificações, logística e segurança do trabalho, meio ambiente. E é claro que tem pergunta aqui dos estudantes. Tem pergunta, seu nome? Sim, meu nome Fala é Jovem. Cleiton. Boa noite. Boa noite. Com relação, eu não sou da cidade, né? Eu sou do Rio de Janeiro, vim Do Rio. estudar aqui. E eu achei muito importante, no cenário econômico da região, a relação que se tem com a busca dos pescados aqui. Com relação à construção desse porto, vai estar sendo reformulada a área ambiental ali da parte da ANE, da Associação Náutica de Itajaí. Vai estar havendo uma remoção ali da parte pesqueira e da população que se alimenta dali, daquele cultivo de criação de pescados ali naquela região. E, com relação a isso, qual a preocupação da política em relação àquelas pessoas? Teu nome como é que é? Cleiton. Cleiton. Deputado Ismael? Mais uma vez, há uma proposta extremamente local, não é? Já dentro do plano diretor de Itajaí, essa discussão, eu tenho conversado com o prefeito Bellini. Eu só gostaria de acrescentar, e depois o professor Assunção pode complementar, é preciso ter em mente, quando se fala na questão do desenvolvimento econômico, social, enfim, nessa perspectiva sustentável, a nossa realidade local. Veja você, vamos pegar um exemplo muito prático. O Código Ambiental brasileiro estabelece, por exemplo, o recuo da margem dos córregos, dos rios. Aí você pega o Rio Amazonas, que tem de 11 quilômetros até 50 quilômetros de largura. E você pega aqui o Rio Camboriú, que tem 100 metros. Então, não é justo que você tenha a mesma dimensão de recuo, do Rio Amazonas para o Rio Camboriú. Enquanto aqui nós estamos do lado de uma selva de pedra, não é? Lá você tem toda a floresta amazônica. Então, eu acho que a preocupação do legislador, não é? Enquanto ator, enquanto protagonista nessa perspectiva do meio ambiente, precisa, de fato, essa cautela, essa serenidade em averiguar essas questões locais. Professor Jário também abordando essa questão do nosso aluno ali do curso. Com relação a essa temática pública, né, o controle social hoje é muito, nós conversamos sobre isso, né, hoje é muito forte, né? Então, as redes, a mobilização da população, a conscientização da população sobre os seus direitos, a participação da comunidade, a participação dos centros comunitários nesse processo, o envolvimento do vereador, o envolvimento da liderança política da região, é de suma importância para encontrar os mecanismos corretos para haver uma evolução, né, em relação ao ambiente, ao econômico e ao social, né? Então, é o triple bottom line, né, que a gente chama, né? O econômico, o social e o ambiental têm que estar equilibrados. Não é ser só o ambiental, né, em detrimento do econômico e do social, não é só ser o social em detrimento do ambiental e do econômico, né? E também não é só o econômico em detrimento dos dois lados, social e ambiental, né? Então, o grande desafio das organizações, o grande desafio dos gestores, o grande desafio do poder público, né, é justamente capitanear e conseguir equilibrar essas três dimensões, né, para que haja um desenvolvimento sustentável, né? Então, esse é o grande desafio da nossa comunidade atualmente. Fala Jovem, debatendo aqui a questão ambiental, meio ambiente, que tem várias outras questões que podem ser abordadas também, como a questão do aquecimento global, do lixo eletrônico, reflorestamento, educação ambiental. É assunto importante. A gente volta aqui porque tem aluno perguntando aqui também no Fala Jovem. Fala Jovem, seu nome? Luana. Luana?
Pergunta para quem, Luana? Para o deputado. Para o deputado Ismael? Isso. Nós tivemos um recente episódio aqui em Balneário Camboriú, em Itajaí, com relação à Estrada da Rainha e o Canto do Morcego, que já tiveram bastantes problemas. E eu gostaria de saber se o Código Ambiental Catarinense, se ele contempla também a nossa Mata Atlântica. Era isso. Perfeitamente. Obrigada. Não só a Mata Atlântica, quanto também uma política de gerenciamento do solo em todo o estado de Santa Catarina. Isso está muito bem detalhado através de mais de 290 artigos. Aliás, são 295 artigos, coincidentemente, o mesmo número de municípios em Santa Catarina. Essa é a nova proposta do Código Ambiental de Santa Catarina. Então, há essa preocupação, inclusive com novas reservas florestais, e também anexado ao Código Ambiental de Santa Catarina outras leis de autoria de deputados que tramitam na Assembleia Legislativa. E permitam-me aqui citar um exemplo de uma lei de minha autoria, que já está há um bom tempo tramitando. Estamos aguardando um parecer do IBAMA e da Fátima, um projeto muito simples, o projeto que diz respeito ao descarte correto, por exemplo, do óleo de cozinha, o óleo de fritura. Todos vocês sabem, hoje o Brasil consome por ano 3 bilhões de litros de óleo de cozinha. 3 bilhões ano. E 90% disso vai pelo ralo da cozinha, vai para o solo. E os cientistas estão aí para confirmar. Cada litro de óleo de cozinha contamina pelo menos 500 mil litros de água potável. E qual é o nosso projeto? Tentando, e assim entrando na educação ambiental, fazer com que aquela dona de casa não jogue no ralo da cozinha, coloque na garrafinha PET, mas aí ela pergunta, para onde é que eu levo? Então, o nosso projeto vem nessa direção. Nós estamos obrigando os estabelecimentos que comercializam acima de 500 litros mês terão que ter um posto de coleta, certo? Para que a dona de casa, quando vá ao mercado comprar o seu novo litro de óleo de cozinha, já possa levar o antigo, e ter ali o descarte adequado. Então, é nessa linha que o Código está trabalhando. Professor Zairo? Complementando, deputado, a logística reversa. Grande desafio das organizações hoje. Então, essa empresa que produz essa quantidade, ela não só será responsável pela produção desse produto, mas pelo trazer esse produto de novo para dentro da organização e aí dar a destinação correta desse produto. Eu vou tocar num caso aqui que a gente conversa em sala de aula, e eu acho que é bem direcionado nesse momento. Eu tinha uma empresa no Rio Grande do Sul que comprava muita matéria-prima, e essa matéria-prima, para desenvolver o seu produto, vinha naqueles plástico de bolinha. Então, vinha uma quantidade grande de plástico de bolinha na matéria-prima. Então, chegava dentro da empresa, ela pegava aqueles plásticos de bolinha e jogava num canto, e a matéria-prima ia para a produção, para sair o produto que ela faz. E aí, de repente, o dono da empresa chegou e viu aquela montanha de plástico bolinha, e vou ter que dar um jeito nisso. Tem que dar um jeito, porque já está virando um problema. E aí fez um contato com o pessoal de descarte, o pessoal que passa na rua catando papelão, plástico e tal. E aí o cara assumiu um compromisso de todo dia passar ali naquela indústria e pegar os plásticos bolinha. E aí ele resolveu o problema dele. Resolveu o problema dele. Não quis nem saber aonde que estava indo os plásticos bolinha. De repente, o cara desapareceu, nunca mais passou, e aquele volume voltou a incomodar a empresa. E aí ele, incomodado, levantou e foi na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na engenharia de produção, e disse, eu tenho um problema, assim, acontece isso, os plásticos estão me incomodando, o que eu posso fazer? Aí foi uma equipe lá da engenharia, e diagnosticaram o caso, a indústria, fizeram um diagnóstico naquela situação, e aí criaram um mecanismo de ele retalhar o plástico bolinha, ele caía dentro de uma solução, virava uma pasta, entrava dentro de uma linha de produção e saíam uns banquinhos de praça, saía apoio de computador, apoio de pé, e ele passou a ter mais um produto vendendo dentro da organização sem comprar matéria-prima.
usando o próprio produto. Ou seja, ele desenvolveu uma competência, né, em função de um problema que ele tinha dentro da organização. E eu acho que o caminho hoje é esse, né? As empresas vão usar soluções bastante criativas, né? Ou por uma demanda legislativa, por uma demanda de lei, ou por uma criatividade do gestor, né? Uma competência do gestor, mas que vão lhe conferir, né, vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes, né? Então, quando essa empresa de óleo descobrir que ele, trazendo esse óleo para dentro, não é um problema, mas pode ser uma solução para algum problema que ele tenha, né, ele vai descobrir que aquilo ali pode lhe conferir uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Então, a logística reversa, né, e o estudo da cadeia de suprimentos total da organização, hoje, é um tema bastante atual, né, que chega até ao desafio de tornar a cadeia de suprimentos verde. Ou seja, eu exigir do meu fornecedor que me entregue produtos ecologicamente corretos, eu ter dentro da organização processos que façam com que eu tenha a emissão mínima de resíduos, ou seja, uma produção mais limpa, e eu, finalmente, vou exigir do meu cliente que devolva o seu produto, né, após o consumo, porque ele vai entrar dentro de uma linha, dentro da minha cadeia de suprimentos. Hoje o professor está aqui com a gente, o Jair Assunção, nosso convidado, também o deputado Ismael dos Santos, que é o parlamentar convidado hoje do Fala Jovem aqui na Sociesc, em Balneário Camboriú. Tem pergunta aqui, tem pergunta. Fala Jovem, seu nome, o curso? Edelcir. Edelcir. Eu faço o curso de técnico de segurança do trabalho. Técnico, a pergunta para quem? O deputado. O deputado, Fala Jovem. Eu queria falar sobre Balneário Camboriú. Eu queria fazer uma pergunta bem simples, mas com uma ampla, vamos dizer assim, escala hoje no cenário brasileiro, que é o seguinte: a urbanização hoje de Balneário Camboriú, ela está numa aceleração muito grande. Aí eu queria hoje fazer uma pequena pergunta: e o reflorestamento da cidade, o meio ambiente? Então, eu estou fazendo essa pergunta para ver se está sendo tomadas soluções quanto a essa questão. Seria isso. Deputado Ismael? Eu, mais uma vez, fico limitado, né? Por uma questão constitucional, é delegado à Câmara de Vereadores o trabalho do plano diretor. Agora, a nossa preocupação, ela tem sido de forma estadualizada. Eu vou dar um exemplo muito clássico aqui. Hoje, se o Código Ambiental Brasileiro, que foi aprovado no ano passado, fosse imposto em Santa Catarina de forma imediata, 30% dos produtores rurais fechariam. 30%. De cada 10, 3 estaria fora do processo, porque não conseguiria se adequar às normas do Código Nacional Brasileiro. Por isso, nós chamamos para a Assembleia Legislativa uma nova formatação, buscando adequar exatamente com a nossa realidade. Não é? Num estado tão pequeno, com tantas diferenças, com tantos relevos, não é? Serra, praia. Por exemplo, pelo Código Ambiental Brasileiro, você não poderia plantar maçã em São Joaquim, por causa da altitude. É um absurdo. Então, nós fizemos essa readequação no que diz respeito, de forma muito específica, à produção de agronegócios em Santa Catarina. Mais uma vez, a questão específica do desenvolvimento da cidade compete ao plano diretor, e aí é o Parlamento Municipal. Deputado, aproveitando aqui o gancho aqui do acadêmico, né, explicar para que as pessoas possam entender, ele também tirar um pouco mais de sua dúvida, já que o senhor foi também vereador e hoje é deputado estadual, o que seria o plano diretor? Ele estabelece limites de construções, né, para que as pessoas possam entender em casa também. O que seria isso? Todas essas regras do meio ambiente, veja bem, não só a ocupação do solo, mas quando se fala em meio ambiente, se fala, por exemplo, em poluição sonora. São Paulo fez um trabalho fantástico na questão da poluição visual, por exemplo. Eu quero aqui tirar o chapéu para a antiga administração de São Paulo, que fez uma limpeza no que diz respeito ao outdoor, a placas e tal, e alguns municípios de Santa Catarina, e eu cito Blumenau, estão fazendo também o seu dever de casa no que diz respeito à poluição visual. Há uma outra questão que nos preocupa a todos nós catarinenses, que é a poluição sonora, de bares, de igrejas, de boates, enfim. Eu mesmo consegui aprovar um projeto agora, no que diz respeito à poluição sonora, porque havia, principalmente quando havia barulho num bar, tal, quem é que denuncia? Era anônimo. Então, nós estabelecemos o seguinte: a fiscalização, não é, você vai colocar o decibelímetro, não é, aquele aparelhinho que mede os decibéis, conforme a BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ele tem que ser colocado no ponto do denunciante.
Foi o terceiro vizinho, o quarto vizinho que denunciou, é lá que é colocado o decibilímetro, não é, para que se faça a justiça. Então, são ações como essa que a gente procura contribuir também em nível de Estado de Santa Catarina. Mas, na tua questão específica, infelizmente, felizmente, compete ao plano diretor e, aí, mais uma vez, é o Parlamento Municipal. Professor Jário, daí o aluno se baseia também nesse crescimento, esse desenvolvimento que tem, ele especificou Balneário Camboriú, mas tem outras cidades, como Itajaí, Navegantes, aqui próximos também, né? Há o crescimento enorme, né? A densidade enorme desse crescimento, mas o espaço, né, para se respirar também, essa é a preocupação da população hoje em dia. A grande preocupação. E aí eu retorno àquela questão tua, que é a participação da comunidade, né? Hoje a gente tem meios, né, controle social muito forte sobre os nossos políticos, né, da maneira como a gente colocou eles nos seus cargos, e a gente pode simplesmente exercer esse controle social por meio de rede, por meio aqui em Balneário Camboriú, a grande movimentação que a Luana falou da Estrada da Rainha e da área do morcego, né, que estava sendo degradada e paralisou, né? Então, o poder que nós temos na mão, por meio das redes, por meio do envolvimento, por meio da participação, por meio da atuação junto à associação de bairros, né? Isso, sim, né, é que vai ajudar a direcionar os esforços da classe para a contenção desse tipo de situação. Eu só gostaria de complementar, não é? À vontade. Além do plano diretor ter que estar preocupado com a questão do meio ambiente, da poluição sonora, da poluição visual, há um outro desafio enorme para nós catarinenses e brasileiros, e eu cito Santa Catarina. Há uma década, nós tínhamos, em Santa Catarina, 2 milhões de automóveis. Hoje, nós estamos com 6 milhões de habitantes em Santa Catarina e temos 4 milhões de automóveis. Não só a questão da poluição, mas a própria mobilidade humana. Então, é um desafio enorme para todos nós. Aí, Fala Jovem hoje aqui na Sociesc, em Balneário Camboriú. Olha, você pode levar o Fala Jovem para a sua cidade, entre em contato aí com o coordenador da sua universidade, que a gente leva toda a nossa estrutura, a iniciativa da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira. Como levar o Fala Jovem aí para a sua cidade? Entre em contato aqui, o telefone está aparecendo aqui no seu vídeo, e também o e-mail. Antes de ir para o intervalo, eu quero agradecer aqui mais uma vez a banda Audioback, né, animando o nosso Fala Jovem de hoje também. Tem muito sucesso, muita informação para você que está aí acompanhando o Fala Jovem aqui na Sociesc, em Balneário Camboriú. Intervalo rapidinho? Então, voltamos em instantes. Audioback. Essa hora da manhã que eu precisava conversar, ouvi tua voz dizendo qualquer coisa à toa. Boa, eu nem sei por que liguei. Eu pensei que tanta coisa pra arrumar. Fala Jovem com os nossos convidados aqui, o deputado Ismael dos Santos, o professor Jairo Assunção. Tem pergunta também, hein, sobre o tema da questão do meio ambiente. Fala, jovem. Do meio imobiliário. Ele está crescendo, correto? Dentro da nossa cidade. Nós, que nem o senhor colocou, nós estamos sendo praticamente
Indo pra colocados periferia. de lado, exatamente. Empurrado. Estão sendo colocados de lado. Por quê? Por causa da nossa classe. Aí eu queria fazer uma questão assim. Isso é municipal? Correto. O que o Estado, pela sua pessoa, consegue fazer, de repente, por nós, população? O que vai acontecer com nós daqui 10, 15 ou 20 anos? Só isso que a gente quer saber. Qual a sua opinião quanto a isso? Será que o governo pode estar influenciando quanto a isso? É compreensível e justa a sua intervenção e até a sua aflição nessa questão, mas, mais uma vez, nós temos uma Constituição que nos delega limites. Não é? Então, existe a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal. Então, nessa questão específica, a gente fica realmente limitado, e aí é uma cobrança dos cidadãos de Balneário ou de cada município de Santa Catarina, no que diz respeito ao parlamento local, em abrir audiências, em ir para o debate, em fazer essa cobrança, ir para o rádio. Não há outra maneira. Eu sempre costumo dizer, para que os maus governem, basta que os bons cruzem os braços. Nós precisamos fazer a nossa parte. É uma grande preocupação, né? Sem dúvida. Você está acompanhando aqui pela TVA o Fala Jovem, a parceria da Escola do Legislativo, deputado Ulisses Mauro da Silveira, com a TVA. Ele falou da questão da mobilidade, que tem conceito também na questão ambiental, no meio ambiente, né, professor Jário? Sim. Hoje eu vi uma notícia boa, um carro da Volkswagen, né, que promete fazer 67 km com litro de gasolina. Golf é o carro híbrido, né? A Ford também está lançando outros carros, né, com essa. Só que aí vai justamente contra, né, essa questão da mobilidade. Então, mais gente usando carro que consome pouco, né? Eu moro em Florianópolis, por exemplo, e para entrar em Florianópolis ou sair de Florianópolis em certo horário, a gente não consegue, né? Não tem. Eu que diga. Exatamente. Então, um modal veículo, né, ele é um modelo, e a política federal também em relação a fomento, né, IPI, etc., né, é um modelo que está saturado, né? E então há de se pensar, né, em novos modelos, né, e aí entra o poder público, né, em criar mecanismos de locomoção pública eficiente, né, rápido, e que as pessoas possam tomar decisões de deixar o seu carro em casa, né, ter o seu carro para o final de semana, para um deleite, e poder trabalhar, estudar, usando, né, o modal público, bicicleta, por exemplo, né, e outros, né, e outras soluções, né. Então, eu acho que é o grande desafio do poder público, né, nesse sentido. O professor disse tudo, só né? um gancho aqui, né? Nós tivemos uma tragédia no Brasil, que foi o desmantelamento das ferrovias, não é? Há 100 anos, por causa das multinacionais do pneu, acabaram com a ferrovia em Santa Catarina. E hoje está nascendo o sonho de novo, e nós estamos engajados nessa proposta, a Ferrovia do Frango, por exemplo, a ligação Miguel do Oeste a Itajaí, e que vai dar, com certeza, muita tranquilidade para transporte, não só de mercadoria, mas também de pessoas, e, quem sabe, aliviar aí o trânsito pesado das nossas rodovias. Estamos já com o orçamento garantido em nível federal, né? São basicamente 700 quilômetros, e é um sonho de todos nós de ver aí, quem sabe, na próxima década, a Ferrovia do Frango concretizada, cortando o estado de Santa Catarina. E, com certeza, né, faz o escoamento de toda a produção dos produtos catarinenses que vão poder sair daqui e serem comercializados em outros estados também. Tem pergunta aqui? Tem pergunta? Fala, jovem. Fala, jovem. Seu nome? Boa noite, meu nome é Gisele. Gisele? Sou estudante de Ciências Contábeis. Ciências Contábeis. E, puxando um gancho do nosso colega aqui de Tecnossegurança, ele falou a questão turística, né? Eu, particularmente, sou moradora de Porto Belo e nativa. Então, na temporada, a gente sofre muito com a questão ambiental. Por quê? Porque muita população, a nossa população é pequena, mas aí na alta temporada ela mais do que dobra, né? Não tem mobilidade, estão tentando até projetos para abertura de estrada e tal. Só que o que acontece? Quando a gente vai, o horário que a gente tem é 6 horas, 7 horas da noite para dar uma volta na praia, a gente só vê lixo, né? A gente só vê
mar poluído, que a gente, como nativo, conhecendo a cidade, a gente não entra no mar, porque a gente sabe que o mar não está apto para o banho, apesar da placa estar dizendo que pode tomar banho. Então, assim, a gente viu até uma iniciativa muito interessante da nossa prefeita de Bombinhas, que é a cidade vizinha, que tem o elo ali com Porto Belo, né, em relação à mobilidade, que ela vai taxar a entrada na cidade. Então, será que isso não seria uma solução para a questão nossa turística aqui, de taxar o lixo, de taxar a água que eles consomem? Porque o que acontece? Eles trazem, eu vejo que trazem a necessidade econômica, realmente. Só que, assim, a gente trabalha o ano todo para chegar ao final do ano e em 3 meses nem dá. Eles depois fica para nós. O lixo nas trilhas, a sujeira nas praias, a poluição no mar. Isso vai demorar quanto tempo para ele se recuperar? Então, a gente vê assim... eu sei que o senhor não é do seu poder falar nessa situação, mas o senhor, como cidadão, morando numa cidade dessa, o que o senhor poderia, né, ter de solução? Realmente, será que taxar, quando sente no bolso, será que não vai funcionar? Ela tratou de 2 questões importantes, Sim. que é a questão fiscalizatória Isso. e a questão da pessoa, né? Das pessoas se conscientizarem também. Existe um projeto de origem municipal em Joinville, que é a maior cidade do estado, lixo no chão, multa na mão. Eu acho que as práticas punitivas, embora não sejam tão agradáveis, remédios amargos, né, mas são necessários. Mas eu gostaria de tocar numa outra situação que você levantou, que talvez não ficou explícita, mas que eu gostaria de abordar, que é o saneamento básico. Se tem o mito de que político não gosta de enterrar tubo porque não dá voto. Mas a salvação do meio ambiente está no saneamento básico. Nós temos hoje uma cobertura em Santa Catarina de pouco mais de 20%. Pouco mais de 20% das casas de Santa Catarina têm saneamento básico. Vou falar de Blumenau, a cidade onde nasci e onde fui legislador durante 12 anos, em que até recentemente nós tínhamos apenas 4% de cobertura de saneamento básico, numa cidade que é referência para o país. Felizmente, agora estamos avançando. Nos próximos 2 anos vamos chegar a 50%, e nos próximos 4 anos a 100% de saneamento básico. Mas esse é um desafio para todo o estado de Santa Catarina, não é? E aí, principalmente, a nossa orla marítima, sem isso, não vai ter futuro e nem turista. Então, esse é um grande desafio para os administradores públicos, a partir das prefeituras e, é claro, em parceria com o governo do estado, no que diz respeito à Casan. Hoje, aqui recebendo no Fala Jovem, o deputado estadual Ismael dos Santos, o professor Jair Assunção, são os nossos convidados, os alunos dos cursos de edificações, de logística e também técnico em segurança, que tem perguntas aqui também para os nossos convidados. Se alguém tiver pergunta aqui em relação à questão ambiental, pode fazer a pergunta também. O professor tem pergunta também, professor? Boa noite. Sim, senhor. Boa noite, Ismael. Não, o professor tem resposta, né? Tem resposta. Claro. Mas vou fazer uma pergunta. Há anos atrás, não havia preocupação nenhuma com o meio ambiente, certo? Atualmente, há preocupação, e, por vezes, eu percebo que esses órgãos, Fátima e outros semelhantes, também exageram, atrapalhando o desenvolvimento econômico das indústrias. Como o governo vê isso? Ou não está percebendo, ou, por enquanto, deixa assim até que as coisas se acomodem? Há uma guerra de conceito, né, entre os técnicos e os atores políticos. Eu vou dar um exemplo do sul do estado. Nós tivemos uma pavimentação asfáltica em que, infelizmente, ou felizmente, sei lá, houve um debate muito intenso com o Ministério Público, mas por causa, e aí o deputado Mota sempre cita isso, até virou já motivo de gargalhadas lá no parlamento, mas é algo sério, por causa de um casal de perereca. Por causa de um casal de perereca lá na Serra do Timbé, lá no sul do estado, o governo do estado teve que investir 20 milhões a mais para desviar a estrada. Então, são desafios que são colocados. Eu acho que quem está na área profissional, não é, o ecologista, quem atua na área do meio ambiente, tem que ter também o bom senso. Não é? Sem bom senso, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Você está acompanhando o Fala Jovem aqui pela TVAL. É uma iniciativa da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira. Tem pergunta? Tem pergunta aqui? Sim, Fala Jovem. novamente, né? Com relação à construção da marina no Saco da Fazenda,
quais são as viabilidades de sustentabilidade que essas empresas que vão se inserir na região têm com a população local e se isso vai afetar o modo de vida qual a população já oriunda da região já se mantém na criação ali de caranguejos, siris e coisas afins. Já ocorreram 2 audiências públicas. Mais uma vez, o Parlamento Municipal tem um papel de protagonista, mas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem participado do debate, até porque é de interesse do governo do Estado o desenvolvimento da região. E aí é preciso, mais uma vez, buscar esse equilíbrio que o professor Assunção iniciou aqui o debate nesta noite, não é? Entre o econômico, o social, né? E o terceiro, para formar o tripé, e o ambiental, claro. Aí forma o tripé. Sem isso, não há como a gente promover o desenvolvimento econômico, que também contribui para o nosso cidadão, não é? Mas sem esquecer a questão do ambiental. Sim, eu tenho outra pergunta a fazer, e com relação ao embasamento das informações aqui seguida pelos colegas da região, nós também temos muita preocupação com as áreas de preservação ambiental, né? Nós temos, hoje, em Itajaí, apenas uma, né, na região do Vale completo. E a gente é tão rico em fauna, flora, animais silvestres e Mata Atlântica também. Eu queria saber agora a preocupação do governo com relação a isso. Eu diria que essa preocupação hoje ela está focalizada de forma muito pontual no Legislativo catarinense, no que diz respeito ao gerenciamento do solo, não é? E há, de fato, até com base no Código Ambiental Brasileiro, uma destinação muito forte no que diz respeito às áreas de preservação permanente, as APPs, enfim. Então, quanto a isso, está em boas mãos o Código Estadual. É uma questão da fiscalização daqui para frente. E será que não seria necessário uma interação maior da política com as comunidades locais para disseminar esse conhecimento na região? Todo empreendimento ele é pré-estabelecido, a lei assim determina, que é preciso que haja o debate, a audiência pública. Então, nenhum desses empreendimentos tem ocorrido sem a análise do impacto, não é? Inclusive de vizinhança. Então, o que é preciso é a população participar, estar presente nessas audiências, cobrando, sabendo, de fato, como a coisa vai acontecer. Foi exemplo do grupo do Eike Batista em Biguaçu, né? E em função de uma grande mobilização da comunidade. A colônia de pescadores. Colônia de pescadores, tudo. O grupo desistiu de colocar, graças a Deus, né, que agora a gente está vendo positivo. Que ia ser um problema. Né? Então, volto a dizer, né, a participação de vocês junto a esses fóruns de debate, né, procurar saber quando que estão acontecendo as audiências públicas sobre isso, né, e participar dessas audiências, elas são públicas, elas são abertas, né, ir lá e fazer os questionamentos, indagar, mobilizar, colocar as suas angústias, né, e isso é um fórum democrático, atual, né? Antigamente a gente não tinha esses espaços, né? Não era obrigado a fazer essas audiências públicas, e hoje isso é um fórum da sociedade. Então, a participação nessas audiências públicas, né, é de suma importância para o cidadão, para a comunidade, porque depois que o projeto está sendo implantado, né, não adianta ficar berrando, né? Então, o antes é importante, tá? Você pode participar do Fala Jovem, aí, levando o Fala Jovem e toda a nossa equipe para a sua universidade. Fale com o coordenador do seu curso, Fala Jovem, debatendo temas pertinentes do dia a dia. Tem pergunta ali? O seu nome, Fala Jovem. Somente Juliana, né? Além de eu ser acadêmica, eu sou empresária no ramo de informática e tecnologia, né? E uns 3 anos para cá que a gente vem falando de lixo eletrônico, né? Com a coleta do lixo. E eu sou uma das primeiras empresas aqui de Balneário Camboriú, juntamente com uma empresa de Itajaí, que trabalha com coleta, fazendo essa parceria. A minha pergunta é o seguinte: no Código do Meio Ambiente, existe uma multa para essas organizações que jogam lixo eletrônico em terrenos baldio, em qualquer lugar do meio ambiente? Sim. Existe, e pesada, né? Eu não saberia te determinar agora valores, porque isso, inclusive, está
em tramitação ainda na Assembleia Legislativa. Compete à Fátima, no caso em Santa Catarina, essa fiscalização. É claro que compete também, ou cabe também à empresa fazer o seu recurso, terá 180 dias para isso, mas as multas são pesadas, e principalmente, inclusive, na esfera federal, no que diz respeito ao IBAMA. Então, quanto a isso, o Código está bem protegido no que diz respeito a tocar também no bolso, porque, às vezes, infelizmente, a consciência ela só ocorre quando se mexe na carteira. Obrigado. Mais alguma pergunta? Só mais uma pergunta. Complementando o que você falou de uma lei que está surgindo na cidade de Joinville, lixo no chão... multa na mão. Multa na mão. Eu fiz a reportagem, por isso que eu conheço a lei. Dias atrás, Balneário Camboriú está sofrendo em questão da empresa que coleta o lixo, né? E, nesse período que está de greve, está uma briga entre política e a própria empresa que faz esse serviço, a gente vê a falta de educação mesmo do ser humano. É bituca de cigarro no chão, é papelzinho de bala. E, querendo complementar, eu ensino meu filho de 4 anos a questão da reciclagem do óleo na garrafa PET e também, se ele abre uma bala, guarda na mochila e, quando chegar em casa, joga no lixo. Parabéns. Não há dúvida que, falando em meio ambiente, o exemplo é a grande pérola de todo o processo. Professor Jairo? É isso aí. Só complementando o que a Juliana falou, né, a responsabilidade da empresa é não só recolher, né, trazer de volta, mas dar a destinação correta para aquilo que retornou, né? Então, ela não fica só limitada na recolha do descarte, né, mas também a destinação completa desse produto. Papo bom, né? Papo gostoso, papo legal, assunto sobre meio ambiente aqui na Sociesc, em Balneário Camboriú. Obrigado, deputado Ismael, por participar do Fala Jovem de hoje. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, parabéns aí pela forma como comandou o programa, aos nossos amigos navegantes, professora Assunção, aos nossos acadêmicos. Queremos colocar o Gabinete 104 à disposição para sugestões, para fazer mais e melhor por Santa Catarina. E eu concluo, falando do meio ambiente, de um pensador norte-americano, Bob Johnson, quando ele diz o seguinte: só porque não é possível fazer tudo, não justifica fazer nada. Façamos a nossa parte por um Brasil cada vez melhor e mais justo. Obrigado. Obrigado, deputado. Professor Jairo, também a sua consideração, participação aqui no Fala Jovem. Obrigado, professor Jairo Assunção. Muito obrigado, parabéns também pela condução do programa. Muito obrigado, deputado, por estar na nossa casa, na Sociesc, em Balneário Camboriú. Meu agradecimento especial aos meus queridos alunos que estão aqui presentes e colocando sempre a casa aberta para vocês, para o programa, o deputado também, quando tiver demanda. Boa noite. A banda também, de navegantes, aí, muito obrigado por ter colaborado aí com o evento. Tá? Audioback, né? Audioback está aqui com a gente hoje, dando aquele som, né? Audioback, você confere aí, ó. Aqui embaixo, tá? Está passando aqui embaixo o telefone da Audioback, né? Obrigado aqui, então, aos alunos dos cursos técnicos de edificações, de logística e segurança do trabalho. Valeu, hein? Vocês fizeram junto com a gente, com os nossos convidados, o Fala Jovem de hoje aqui na Sociesc, em Balneário Camboriú. Para fechar o programa, a gente fica por aqui com a banda Audioback. A gente se encontra no próximo programa, hein? Do Fala Jovem. Um abraço, até lá. Nada sei sobre o amor, nem do que fui, nem do que sou, mas sei que amo mesmo assim. Com cada parte de mim, nada sei sobre o futuro. Vivo a vida no escuro, mas sei que vivo mesmo assim. A cada passo do fim, com todo amor e com toda fé, mas seja como for, e o que Deus quiser.
Jovem.